corrida contra o tempo que o André Mendonça estava enfrentando, tendo em vista toda a movimentação para fragilizar a prisão preventiva do Daniel Vorcaro e impedir que ele fizesse uma colaboração, impedir que as investigações avançassem e que ele entregasse o Alexandre, talvez o Gilmar Mendes e outras figuras importantes. E ontem nós tivemos um evento muito interessante nesse desenrolar do caso Master. Recapitulando, nós sabemos que além da prisão do Vorcaro na Operação Compliance Zero, também foram presos o primo dele, o Felipe Cansado, com C cedilha, e o pai, Henrique Vorcaro, por suspeita de ocultação de patrimônio, ameaça, coação de verdade e outros crimes. Obviamente, coação que está dizendo aqui é coação com sicário querendo matar jornalista e espancar jornalista, sei lá o quê. É coação de verdade, não é vir falar com o Donald Trump. Tá? Obviamente, como dito, essas são prisões, nós dissemos no programa, preventivas. Então, por natureza, elas possuem, ou deveriam possuir, um prazo. Né? Senão, a prisão, não um prazo propriamente dito, mas um limite de tempo. Senão, a prisão preventiva acaba tendo o caráter de uma prisão definitiva, e isso é ilegal. Eventualmente, essas prisões seriam reavaliadas, e é aqui que morava o perigo. Isso porque, vocês sabem, havia uma grande pressão por parte do Alexandre e do Gilmar em cima do Vorcaro para que ele ficasse de bico calado. Falamos sobre isso no programa da semana passada de forma exclusiva, porque a promessa deles era de que ele estaria sendo protegido por Gilmar e Alexandre, segundo as minhas fontes. Se ele segurasse as pontas, eles iam garantir que ele não continuaria preso. Nesse sentido, no dia de ontem, nós tivemos uma reunião da segunda turma do STF que discutiu exatamente esse tópico. Mais precisamente, a manutenção ou não da prisão do pai e do primo do Daniel Vorcaro. A maioria dessa turma era, como eu disse no programa da semana passada, incerta. E ninguém sabia se venceria o lado que quer mantê-los presos, comandado, digamos assim, pelo André Mendonça, e o lado do Gilmar Mendes, que queria que eles fossem soltos. Segunda turma do Supremo é composta pelo Gilmar Mendes, pelo Dias Toffoli, que na maioria dos casos está impedido, pelo Fux, pelo Nunes Marques e pelo André Mendonça. Ou deveria estar impedido, né? Mas no Brasil não existe mais impedimento. E por esse quadro, você já entende como qualquer mudança de voto poderia impactar o resultado final. Como Toffoli, no caso, de fato, se declarou impedido em julgar casos relacionados ao Master, a composição passou a ser mais favorável, mas ela dependeria ainda do Nunes Marques e do Fux. E dali sairia a mensagem que o Vorcaro iria ouvir. Seus familiares podiam ser poupados pelo lobby do Gilmar e Alexandre, ou continuar presos por decisão do André Mendonça. Esse era então o embate. Gilmar Mendes versus André Mendonça. Alexandre de Moraes versus Fux. A estratégia do Gilmar, então, o que passou a ser? Passou a ser descredibilizar as prisões decretadas pelo André Mendonça e passar a questionar a legalidade e a constitucionalidade dele. Mas ele deu azar, porque ontem o André Mendonça estava macho. Coloca o vídeo aí do André Mendonça, cara. A criminalidade organizada, agora é preciso que haja métodos constitucionais de se fazer isso. Estão havendo, ministro Gilmar, pode ter certeza. É fundamental que haja. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Eu não vou transformar o certo em errado e nem vou admitir que isso seja feito. Então, a investigação, no que depender de mim como relator, seguirá seu curso. Interessante a questão da delação. Eu sempre disse para os advogados, não estou preocupado com delação. Não. Primeiro que eu não prendo para fazer delação. Não me permitiria isso. Não dormiria tranquilo se eu fizesse isso. Segundo lugar, que a delação é um ato de vontade da defesa. Alguns advogados vêm, mas você não vai pegar todo mundo? Eu falei, eu estou preocupado em pegar o que a investigação determinar. Não estou preocupado se será todo mundo ou não. Estou preocupado com o que a investigação vier a esclarecer. Até porque a lei, na verdade, não dá a Vossa Excelência esse poder. Não dá. Resolveu bater boca, e eu acho maneiro que é um... Procurem a expressão no Google, passive aggressive. Eu nunca vi isso em português, mas... Nem me arvoro, porque em outros casos
Em outros Ó. casos, nós temos visto atuações dessa Jaez. Não na minha relatoria. Não na minha Porrada no Alexandre. Porrada no Alexandre. Tá dizendo o seguinte: na minha relatoria, eu não vou me meter em qual é o conteúdo da delação. A gente viu isso em outros casos. Aí tá falando assim, tipo lá, né, com teu amigo Alexandre de Moraes, no inquérito do golpe. relatoria. E minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Ao contrário do Gonê e do Alexandre de Moraes. Se prende se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva. Para isso se prende. A defesa até apresentou a primeira proposta de delação. Eu não quis acessar, ministro Gilmar. Entendeu? Até porque há uma perspectiva. Parece que certos setores atuam para criar um vício. Ó. Prestou atenção? Parece que. Olha, não, maximizar a cara do André Mendonça, olhando pro Gilmar Mendes. Puta, isso é maneiro pra caralho. Bota aí. Olha a cara do André Mendonça olhando pro Gilmar Mendes. Parece que certos setores atuam. Porra. Olha a cara, meu irmão. Tudo que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Ó, um sistema articulado para ele. Tá falando do Gilmar, na cara do Gilmar. Eu não sou cego. Eu estou acompanhando, estou assistindo os movimentos. 7 milicianos. Estou com as filmagens do barco, eles estiveram aqui, foram no meu condomínio. Me ameaçaram de morte. É disso que nós estamos julgando, ministro Gilmar. Não é o caso que nós estamos julgando. Não, não é Lava Jato. Esse é o caso que nós estamos julgando. Esse é o caso que nós estamos julgando. Nós estamos julgando dois. Esse não é Lava Jato. Esse é o que nós estamos julgando. Porque depois eu vou chegar no Henrique. Viu? Nós vamos chegar. Calma que meu voto é longo também. Esse é o caso. Essa é a turma operando. Porra. Maneiro demais. Maneiro demais. Eu gostei, eu gostei. Não sei se vocês viram o que eu vi. Mendonça falando na cara do suposto salvador do Vocaro. Lembra na semana passada a gente falando, André Sadi, o Vocaro está esperando um socorro. Na cara do socorro do Vocaro, o Gilmar Mendes, que ele estava atento às tentativas de criação de vício, que é atento a gente que quer soltar o Vocaro. O André Mendonça está dizendo que sabe que tem gente no Supremo Tribunal Federal, em outros lugares, cujo único intuito parece ser criar um vício no processo que lá na frente venha justificar o quê? A sua anulação, que é exatamente o que o Gilmar Mendes fez com a Lava Jato, onde um monte de corrupto saiu podre porque os procuradores e juízes cometeram, de fato, uma série de irregularidades que deram origem a vícios no processo e justificaram a sua anulação. E o André Mendonça fala, não, eu vou fazer tudo certinho. A estratégia do Gilmar e do Alexandre para salvar o Vocaro é muito parecida. Mas o André Mendonça não está deixando passar, não. Ele está vendo a tentativa de descredibilizá-lo, de descredibilizar os agentes que estão atuando com ele, tentativa de criar um vício para livrar o Vocaro, a falsa preocupação com a constitucionalidade e a legalidade. Deu uma alfinetada dizendo que tem gente que decreta prisão para conseguir delação, né? Claro que tá falando do Mauro Cid, que ameaçou, cujo Moraes ameaçou o Cid no meio do depoimento dele, vocês não lembram? Ameaçou prender a família do cara, caso a delação dele não fosse do jeito que o Alexandre queria. Claro que ele tá falando do Alexandre. Aliás, falando em delação, vejam só o que o Mendonça denunciou, que chegou até ele, bota aí. A defesa até apresentou a primeira proposta de delação, eu não quis acessar, ministro Gilmar. Entendeu? Até porque há uma perspectiva, parece que certos setores atuam para criar um vício. Tudo que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Não, isso já tinha passado. Ou seja, os caras estão cavando falta atrás de... Pode tirar. Isso já tinha passado. Isso é muito, 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 muito sinistro.
E é impressionante que o André Mendonça esteja comprando a briga. Eu digo o seguinte, o que é muito interessante, e tem que dar os parabéns ao André Mendonça aqui pela firmeza. Vagabundo a gente tem que tratar assim, olhando no olho e encarando, igual você fez. Mostrando que não vai ter essa conversa aqui, não. Gilmar não é mais forte que você, não, André. E eu tô falando aqui que ontem foi agitada porque isso não foi tudo. Segundo o André Mendonça, parece que tem muita coisa para vir por aí. Bota um vídeo do André Mendonça aí, por favor, falando sobre uma nova descoberta que a irmã do sicário teria documentos que poderiam comprometer a família do Vocaro e dando um aviso para o Supremo e para a população. Veja esse trecho aqui. O federal não conseguiu ainda acessar os dados do sicário, mas a Joana, a irmã, teve acesso ao material que está nas nuvens. E ela diz que esse material acaba com a família inteira. Que é isso? Em relação à prima, ela falou demais. E destruir de vez com a menina não custa. Se ela abrir o bico, vão destruir com a menina. Tem mais coisa por vir. Eu havia determinado que fosse preservado o iCloud do sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá do lá, que deixou a irmã do sicário passando mal. Parece que certos setores atuam para criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. A turma referenda a decisão do ministro André Mendonça, vencido parcialmente o ministro presidente Gilmar Mendes. Se fudeu. Porra, bom demais. Esse finalzinho eu não tinha visto, não. É isso que a gente aguarda. A gente aguarda isso, André. Que a gente está falando que venha mais coisa. A gente quer que esses dados sejam públicos. A sociedade, o povo tem o direito de saber. Por quê? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui lembrem-se, nós falamos na semana passada, Vocaro estava calado na expectativa de que viria um socorro. O socorro foi esse que você viu aí. Se arrebentou. Um balde de água fria naquele socorro. Gilmar Mendes admitindo que foi voto vencido. O socorro que ele e o Alexandre prometeram não chegou. E os familiares do Vocaro vão continuar na prisão. Por maioria, 3-1, os ministros decidiram manter a prisão, tanto do primo quanto do pai do Vocaro. Apenas o ministro Gilmar Mendes votou contra. Luiz Fux e Nunes Marques acompanharam Mendonça. Mas mais interessante do que o próprio julgamento foi a mudança das posições de alguns ministros. E, para isso, eu quero ver um vídeo da André Sadi comentando esse assunto. Não eu. Bota aí, André Sadi. Vamos ouvir a voz do sistema. Sadi traz pra gente uma análise dessa sessão de ontem no STF, também fala um pouquinho do que vem pela frente nesse caso Master. Andréia, bom dia pra você. Tudo bom, Ana? Bom dia a todos. Vimos ali o ministro André Mendonça mandando alguns recados, inclusive de que a investigação ainda tem muita coisa pela frente. Muito, Ana, exatamente isso. A gente viu ontem muito mais do que uma decisão do Supremo, da segunda turma, sobre medidas cautelares. Foi uma sessão que expôs a tensão no Supremo, uma tensão que estava nos bastidores e agora veio à superfície. Ficou bem claro, a gente acabou de ver aí o ministro André Mendonça, durante o julgamento, passando vários recados, dando ali a linha, riscando o chão com esses recados que ele queria dar. Queria contar quais são esses recados na minha apuração. Primeiro, que a investigação vai continuar. Está bem claro, está bem comprovado, tem muito documento, a gente tem falado muito aqui no Bom Dia Brasil, dessa busca e apreensão, que conseguiu, de fato, coletar muita informação, muito material. Então, esse é o primeiro recado, a investigação vai continuar. O segundo recado, né, que o ministro Mendonça deixou claro aí nas entrelinhas, que ele avalia, assim, que tem uma articulação do sistema para tentar atrapalhar as investigações do Banco Master, para tentar esvaziar, enfraquecer essas investigações. E 3, pela primeira vez a gente viu essas cartas todas na mesa do Supremo, então ele deixando claro ali também que quando tiver sessão presencial, que pode ter sessão virtual no Supremo, ontem foi presencial, como a gente viu agora há pouco na reportagem, o tom vai subir. Então, para deixar muito claro quem é quem nessa fila do pão ali, nos bastidores que estava nos bastidores do Supremo e agora vindo à superfície. Tem uma guerra nos bastidores a respeito dessas investigações que a gente está acompanhando e está trazendo aqui no Bom Dia
Brasil. E nesse quem é quem, o voto do ministro Nunes Marques ontem mais uma vez foi decisivo. Exatamente, Ana, perfeito. O ministro Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, é tido como fiel da balança. Na primeira vez, a gente trouxe aqui também, eles tentaram uma articulação, o Centrão tentou muito cooptar o voto do ministro Cássio Nunes Marques naquela decisão dessa segunda turma também sobre a manutenção ou não da prisão do Daniel Vorcaro. Ali, aos 45 do segundo tempo, o Cássio Nunes Marques, segundo a minha apuração, decidiu então votar com o André Mendonça e eles mantiveram de forma unânime a prisão do Daniel Vorcaro. A segunda tentativa, com muita pressão para cima do Cássio Nunes Marques, foi agora, nessa do Henrique Vorcaro, também a gente vem trazendo aqui no Bom Dia Muita Brasil. pressão. Só que a gente está vendo muitas evidências, muitas provas, também segundo fontes com quem eu conversei, e aí ele decidiu então votar com o ministro André Mendonça, garantindo então a manutenção da prisão do Henrique Vorcaro. Vamos aguardar os próximos desdobramentos. Andréia, obrigada, viu? E aqui a gente tem algumas camadas, porque, primeiro, os recados que foram percebidos por nós e até pela Globo, são os mesmos recados do André Mendonça, mostram que ele não está para brincadeira. Ele vai continuar com a investigação, não vai deitar para quem está tentando descredibilizar o trabalho, está vendo que tem um sistema contra ele, tentando salvar o Vorcaro. E não só isso, não só ele não vai deixar isso acontecer, como tem muita coisa para aparecer nesse caso. E como bem disse André Sadi, o Cássio Nunes se tornou o fiel da balança. Ele tem sofrido muita pressão, né? E claro que eu não posso deixar de falar do caso do fato de que o Fux está sendo... Repare, o fiel da balança não é o Fux. O fiel da balança é o Cássio. O Fux está sendo muito mais porreta do que o Cássio Nunes. No mês passado, o Fux já tinha antecipado o voto dele para manter as prisões. Isso é importante porque se o Fux não tivesse votando com o André Mendonça, aí o voto do Nunes Marques nem seria mais tão importante, porque a matéria ia terminar pelo menos empatada e os investigados iam ser beneficiados com a decisão mais favorável, no caso, o relaxamento da prisão. E vejam como ações têm consequências que muitas vezes a gente não imagina. Lembra? Foi justamente a mudança de consciência do Fux, depois das sanções que expuseram ao máximo as violações de direitos humanos do Brasil e as ilegalidades. Graças às sanções Magnitsky, foi gerado um caos na primeira turma do Supremo, e depois do voto do Fux destruindo os argumentos do Alexandre de Moraes, o clima na primeira turma ficou insustentável e o Fux mudou-se para a segunda turma do STF, onde ontem ele ajudou a manter a prisão dos parentes do Vorcaro. Então, reparem como as coisas têm consequências onde a gente não imagina, né? Muitas das vezes, ações têm consequências, boas ações têm boas consequências que vão muitas vezes além do esperado. Com tudo isso que ocorreu ontem, uma vez que o socorro não virá, já se fala sobre uma possível terceira delação do Vorcaro. Nós antecipamos aqui que essa história seria cheia de idas e vindas, nós antecipamos que o Vorcaro estava recebendo recados do Gilmar e do Alexandre, hoje o ministro André Mendonça confirmou, e hoje veio a notícia, também confirmando o que a gente vem dizendo aqui no programa, que essa história terá idas e vindas, porque num certo grau lembra a delação do Marcelo Odebrecht, que também teve idas e vindas até falar do Lula e eventualmente cedeu. O Vorcaro até tentou usar a delação como instrumento de sobrevivência, mas o ministro André Mendonça foi muito bem e não se deixou levar. Ele fala, inclusive, num dado momento, que vejam que absurdo, que o advogado do Vorcaro, que na época era o Juca, que foi advogado do Braga Neto, aquele que ficou puxando o saco do Alexandre no dia da sustentação oral para defender o Braga Neto, e que no final acabou com o Braga Neto condenado a 25 anos na prisão e está esquecido lá, não sem ter pago algo como 5 milhões de reais para esses advogados vagabundos. Esse tipo de coisa, esse advogado chegou a propor ao André Mendonça uma tal de uma delação seletiva e recebeu um passa-fora muito bem dado. Acabou demitido do caso. Eu não sei como é que alguém ainda contrata esse Juca. Não tenho ideia. Não consigo imaginar a razão. O cara não ganha nada. Bom, que venha o iCloud. Agora o cara tá tentando contratar o advogado do Cid. Porra, meu Deus, Vorcaro. A prisão tá te deixando maluco, né? É Juca, depois o advogado do Cid. Nossa Senhora, procura alguém decente, meu filho.